Gravando, senhor presidente. Bom dia, meu nome é Marco Teixeira. Estamos iniciando a sessão da 5ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 15 de agosto de 2024. Eu cumprimento meus colegas da 5ª Câmara, a doutora Sulamita, doutor Luiz, doutor Ramon. Cumprimento também a representante fiscal, doutora Aline. Cumprimento os ilustres patronos presentes. Cumprimento o Jailson, nosso apoio técnico. E vamos iniciar com o primeiro processo aqui, que tem a sustentação oral. 4135503, Crown Embalagens Metálicas da Amazônia. O patrono, deixa-me ver aqui, da Crown. Tem dois aqui, tem o Rodolfo e tem o Paulo também, é isso? Rodolfo, estou vendo. Aqui só tem o Rodolfo. É o senhor. Bom dia, doutor Rodolfo. Bom dia, presidente. A gente fez os dois, na verdade escreveu os dois, porque havia dois processos no mesmo dia. Tem também na 8ª, então eu vou ficar por aqui e meu colega vai ficar por lá. Muito bem. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então eu passo a palavra ao relator, doutor Luiz. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia, presidente. A acusação tem por base a imputação de indevido quitamento de ICMS incidente sobre operações interestaduais de sucata de alumínio por possível descumprimento do convênio 36 de 2016. Essa é a acusação do item 1, item 2 e 3 foram liquidados, então não vão ser apreciados. Perfeito. Então eu passo a palavra agora ao doutor Rodolfo. Doutor Rodolfo, o senhor tem 15 minutos. Bom dia a todos. Eu trouxe uma rápida apresentação. Essa apresentação, naturalmente, são argumentos que estão no processo, mas ela não está nos autos porque já tinha memorial protocolado e algumas manifestações em função de votos anteriores. Vou passar rapidamente para auxiliar no entendimento do caso, porque a letra da lei aqui é relevante, então vou manter por aqui. O senhor já vê a minha tela? Sim. Perfeito. Então é isso. A acusação fiscal aqui é sobre não pagamento do ICMS-ST pelo estabelecimento destinatário. Na verdade, é uma cláusula de crédito. Tá? Então, o estabelecimento remetente recolhe o tributo, a gente está falando de sucata, e o estabelecimento destinatário ele se acredita desse tributo recolhido naturalmente, né, na cadeia normal do ICMS. E a acusação afirma que, na verdade, o convênio 36 obrigaria o destinatário a fazer esse recolhimento por substituição tributária. Então, por consequência, o imposto teria sido indevidamente destacado pelo estabelecimento do Paraná e esse crédito seria indevido. A empresa opera da seguinte forma: o estabelecimento do Paraná ele transfere sucata de alumínio para São Paulo, porque aqui tem melhores condições de comercialização. Isso acaba sendo pouco relevante para a razão, acaba sendo pouco relevante para o caso, mas esse é o contexto. Então, na visão da fiscalização, esse crédito é indevido porque a filial do Paraná destacou indevidamente e ele supostamente deveria ter sido recolhido por substituição tributária pelo destinatário em São Paulo. Aqui, a gente já desde o começo fazer algumas correções, porque o auto de infração ele parte da premissa de convênio 36, ele se aplica automaticamente para todas as operações interestaduais com sucata de alumínio, que, como a gente vai ver adiante, na letra da própria lei não corresponde à realidade. Na verdade, a legislação, o convênio 36, ele dá uma opção aos estados de exigir condições para sua implementação. Então, de fato, o convênio trata de substituição tributária, mas ele exige algumas condições, ele permite que o estado fixe condições. O estado do Paraná fixa essa condição, exige o cadastro do destinatário,
Só que ele fixa essa condição para a aplicação do convênio. Isso não é uma norma que obriga o destinatário paulista a se registrar nesse cadastro de contribuintes. Então, tem que fixar um pouco essa premissa do convênio 36, porque ele não é simplesmente um convênio que se aplica obrigatoriamente a todas as empresas que fazem operações interestaduais com sucata de alumínio. Além disso, né, além da questão envolvendo o próprio convênio, existe um regime especial no Paraná que se sobrepõe a essa regra. O próprio Estado do Paraná se manifesta quanto a isso. Regime vigente que obriga o remetente a recolher o ICMS pelo destaque normal, sem a substituição tributária. É uma premissa do regime especial, inclusive, e ele foi confirmado depois. Isso é só um resumo do que a gente vai falar adiante, mas já para fixar as premissas, porque a discussão seguiu por aí, né, no curso do processo, além de outras discussões menos relevantes. Por que eu disse que a letra da lei era importante aqui nesse caso? Normalmente a gente nem coloca, porque é natural que todos os juízes tenham conhecimento, e a gente sabe que os juízes do tribunal aqui têm, mas é que aqui era muito importante deixar clara a letra do convênio e depois a letra da legislação do Paraná que fala sobre o convênio. Então, isso é o que está escrito no convênio. De fato, ele atribui ao estabelecimento industrializador destinatário a condição de sujeito passivo por substituição, e naturalmente a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS nessas operações com sucata de alumínio. E os estados envolvidos ali, São Paulo e Paraná, estão citados, né? Então não há dúvida de que o convênio ele está no contexto dessa operação. Mas o parágrafo 3º é muito importante porque ele permite que a unidade federada remetente, então nesse caso o Paraná, poderá exigir a inscrição do estabelecimento industrializador destinatário. Esse poderá exigir é uma condição que se permite ao Estado remetente para aplicar a regra de substituição. É difícil distorcer essa norma porque ela é muito clara, até no contexto de convênio, que é uma liberalidade do Estado instituir ou não essa condição. Tá? E adiante, nós percebemos que o Estado do Paraná institui essa condição. Então, o regulamento do Paraná tem expressamente a condição de, ele também no artigo 41 do regulamento do ICMS do Estado, ele coloca a regra do convênio, então internaliza a regra do convênio, mas usa da condição que ele era competente para instituir, para dizer que o convênio somente se aplica, ele usa essa expressão, somente se aplica, porque, naturalmente, se ele poderá exigir, ele exigiu. Então, o convênio somente se aplica, ou seja, o disposto nesse artigo somente se aplica para o estabelecimento destinatário que obtenha a inscrição especial no cadastro de contribuintes do Paraná. E ele não fala só isso. Na sequência, ele continua estabelecendo regras referentes a essa condição. Ele diz: o estabelecimento remetente deve checar se o estabelecimento industrializador destinatário tem essa inscrição especial e citar essa inscrição na nota. E no parágrafo 4º ele afirma o que acontece se essa condição for descumprida. Se não cumprida a condição, o estabelecimento remetente, promotor da operação, deve recolher o ICMS na forma e no prazo previsto no artigo 74. O que é o artigo 74? Recolhimento normal, destaque pelo remetente. Então, o que a gente percebe dessa sequência de normas aqui? O Estado do Paraná estabeleceu o cadastro como condição, e ele chama de condição, tá? Reforça a ideia de condição, para aplicação do convênio 36. A consequência para o descumprimento é a obrigação do recolhimento do ICMS pelo regime normal, pelo remetente, a filial do Paraná. Exatamente o que aconteceu nesse caso. E não existe nenhuma norma que obrigue, norma nem paulista, nem paranaense, que obrigue o estabelecimento a se cadastrar no Paraná, o estabelecimento paulista a se cadastrar no Paraná. Não existe esse comando em legislação nenhuma, nem no convênio. O que existe é uma condição criada para aplicação ou não da substituição tributária, aqui nesse contexto. Então, já por isso, o auto de infração lavrado sob a premissa de que o convênio se aplicava ao caso, ele já parte dessa premissa errada. O convênio não se aplica ao caso porque a condição não foi preenchida, que era o cadastro do estabelecimento paulista
no cadastro de contribuintes do Paraná. Além disso, o estabelecimento remetente tinha um regime especial. Tinha não, ele tem ainda um regime vigente, que impõe o recolhimento normal do ICMS, como eu falei no começo. Essa regra específica, naturalmente, se sobrepõe ao convênio, mesmo que ele pudesse ser aplicado. Como a gente viu, o convênio não se aplica ao caso, mas ainda que não tivesse tão clara aquela condição de registro do estabelecimento paulista no estado do Paraná, o regime ele se sobrepõe. A premissa do regime é o recolhimento, porque tem questões de diferimento envolvidas, e como ele presume o destaque do imposto pela filial paranaense, é natural que essa norma mais específica se imponha em relação à regra menos específica, a regra geral. No meio do processo, houve algum questionamento, acho que a representação fiscal trouxe esse questionamento em contrarrazões, no parecer ali do recurso ordinário, né? Dizendo que não havia certeza se o regime especial estava vigente, enfim. E essa manifestação aqui, porque é o seguinte, o regime especial foi conferido à remetente dos produtos, a filial do Paraná, em 2011, e o convênio é de 2016. Nesse contexto, o que foi dito nos autos foi: o convênio teria supostamente revogado o benefício fiscal. Isso não é verdade. Em 2018, essa manifestação do Estado do Paraná mostra que o convênio continua vigente, que o Estado do Paraná tem ciência desse convênio, não é uma manutenção tácita, desse regime especial, da manutenção, a manutenção é expressa do regime especial. Essa manifestação é de 2018 do próprio Estado do Paraná, dizendo que o regime especial continua vigente depois, então, portanto, do advento desse convênio 36. Qual que é o ponto aqui principal? O convênio e protocolo é sempre um acordo entre os estados. Então, os estados eles podem promover algumas adequações ou exigências, como acontece nesse caso. Então, ele pode exigir a inscrição do estabelecimento destinatário, pode não aplicar a regra para contribuintes beneficiários de regimes específicos, como acontece nesse caso, porque o Estado pode o mais, que ele pode denunciar o convênio e não cumpri-lo. Então, quem pode o mais, pode o menos. Se o Estado pode denunciar o convênio, ele pode naturalmente exigir algumas condições para sua implementação, que é o que aconteceu, ou ele pode manter regimes especiais no Estado, apesar da existência do convênio. Essa a conclusão geral aqui é que, seja pela existência do regime especial, seja pela norma paranaense, que exigia uma condição que foi descumprida, no caso concreto, o crédito é devido porque o recolhimento era devido também pelo estabelecimento remetente. Existem algumas outras questões adicionais que não são o centro da discussão, mas que a gente faz questão de frisar. Não tem diferença nenhuma para o erário paulista, nesse caso, as manifestações do próprio fisco dizem isso, se o ICMS nessa operação seria recolhido pelo estabelecimento remetente ou pelo estabelecimento de destino. Só para dizer que não há essa diferença. O crédito seria devido, de acordo com, se fosse recolhido pelo remetente como foi, no estado do Paraná, o crédito é devido, destacado em nota e etc. Recolhido pelo substituto tributário, estabelecimento de São Paulo, nessa operação interestadual, o crédito também seria devido com base no artigo 61 do regulamento. O próprio fisco admite isso. Então, aqui o que a gente pede é que, em qualquer circunstância, tem que haver uma interpretação com racionalidade do sistema. Não teve prejuízo, não aconteceu, não tem motivo para que esse crédito, entre aspas, suma nesse processo. O crédito é devido, a operação aconteceu, foi tributada corretamente, né? E em relação ao descabimento da discussão referente à guerra fiscal, a gente só traz aqui essa questão porque o auto-infração foi lavrado com base no convênio. Mas nas manifestações fiscais, em vários momentos, os agentes eles flertam ali com a ideia de que existia um benefício supostamente irregular e que o crédito seria indevido por isso. Isso não foi nem tratado no auto-infração. Então, não poderia ser discutido aqui, mas as manifestações ficam flertando com isso o tempo inteiro. Então, a gente se vê na obrigação de falar sobre esse assunto, ainda que isso não possa ser discutido ao final nesse tema. A própria representação fiscal afirma isso na última manifestação. Não é esse o tema,
mas ela vai e trata do assunto. Então, a gente está falando aqui, esse tema não pode ser discutido, na verdade, cabe discutir ele aqui, porque não é base do lançamento. Não existe nenhuma questão fática aqui que permita reabrir a discussão. Além disso, o regime não é de benefício fiscal especificamente. É um regime especial que conta com diferimento. Diferimento não é necessariamente benefício fiscal. E ele foi convalidado, conforme a Lei Complementar 160 e o Convênio 190. Então, se a discussão fosse essa desde o começo, os créditos teriam sido regularizados. E é exatamente por isso que essa discussão não pode voltar à tona agora, quando essa possibilidade de regularização já não existe mais, né, pelas portarias editadas pelo Estado de São Paulo. Isso deveria ter sido colocado desde o início. Em conclusão, para encerrar as nossas considerações, o Convênio 36 não se aplica ao caso, porque não foi preenchida a condição legal para que ele se aplicasse. A substituição tributária não se aplica a esse caso. A recorrente, o estabelecimento de São Paulo, não tinha obrigação de recolher ICMS sobre as transferências originadas da filial do Paraná, porque não se cadastrou no estado do Paraná, e essa era uma possibilidade, não era uma obrigatoriedade gerada, nem pelo convênio, que não poderia fazer isso, nem pela legislação de São Paulo ou do estado do Paraná. E, ao contrário, a filial do Paraná ficou obrigada pelo regulamento e pelo próprio regime especial que ela tinha a destacar o ICMS nas notas fiscais de transferência. E é por isso que os créditos são plenamente legítimos. Obrigado, presidente. A gente fica à disposição para perguntas. Eu agradeço e parabenizo a sustentação oral, foi bem objetiva, e passo a palavra ao relator, doutor Luiz. Obrigado, presidente. Eu vou registrar o voto. Uhum. Já aparece o voto para os senhores, para poder registrar? Sim. Bom, vamos à leitura do voto. Parabéns, doutor Rodolfo, que já me poupou bastante trabalho aí de explicar o auto. Eu vou começar no item 14. Conheço do recurso ordinário, uma vez que tempestivo e tendo sido observados os requisitos de admissibilidade. De início, afasta a possível intenção da autoridade autuante de modificar a motivação da acusação por ocasião do atendimento à diligência fiscal, folhas tais, onde, deixando à margem um debate sobre os efeitos jurídicos a serem aplicados sobre o regime especial concedido pelo Estado do Paraná recorrente, frente às novas disposições trazidas pelo Convênio 36, passa a trazer fundamento pautado no tema de guerra fiscal, matéria essa estranha à acusação primitiva. No meu sentir, essa alteração de motivação da acusação foi percebida pela adulta representação fiscal, inclusive quando menciona em seu parecer que não se trataria de um novo motivo jurídico para a presente atuação, mas a justificaria. Ora, quando necessárias, as diligências fiscais se prestam à instrução do processo conforme a inteligência do artigo tal, mas jamais para aprimorar ou modificar as motivações do ato administrativo plasmado originalmente no auto de infração. Assim, depois de afastadas as inovações mencionadas, passa o exame de mérito do recurso ordinário interposto, o qual é restrito à acusação contida no item 1 do auto, tendo em vista a liquidação dos itens 2 e 3, conforme cientificado pela decisão de piso. Tal imputação tem por base o indevido creditamento de ICMS incidente sobre operações interestaduais de sucata de alumínio, decorrente da circulação de mercadorias originadas do estabelecimento da recorrente situado no estado do Paraná, com destino ao seu estabelecimento lotado em território paulista. Sobre essa operação, a autoridade atuante entendeu que a recorrente teria agido em descompasso com o quanto estabelecido pelo Convênio 36, o qual determina ao estabelecimento industrializador destinatário a condição de sujeito passivo por substituição, responsabilizando-se pelo pagamento do ICMS devido em relação às operações anteriores. Em outras palavras, entendeu a autoridade atuante que, para ser autorizado o creditamento de ICMS, cabia à recorrente proceder o pagamento quando ocorresse a saída do estabelecimento substituído.
Nesse contexto, apesar de intimada, deixou de apresentar prova desse recolhimento. Eis o que dispõe o convênio 36, aí eu cito a cláusula primeira, parágrafos de primeiro a terceiro. Por outro lado, a recorrente alega, entre outros argumentos, que o ICMS incidente sobre as aludidas operações interestaduais teria sido adequadamente recolhido, de acordo com o previsto no regime especial de recolhimento do imposto número tal, concedido pelo Estado do Paraná em 2011. Se extrai do regime especial de recolhimento, ele está nas folhas tais, eu transcrevo o que estabelece. O regulamento do Paraná vigente à época estabelecia, aí eu vou citar o artigo 66 e 67, fala sobre o regime especial. E o prazo para recolhimento sem a concessão de regime especial estava previsto no inciso 2 do artigo 65 do regulamento, que eu transcrevo. Como se observa, o regimento especial do recolhimento do ICMS concedido ao estabelecimento da recorrente localizado no estado do Paraná apenas deslocava o vencimento do tributo, que passava do momento da ocorrência do fato gerador, saída da mercadoria, para o mês seguinte ao da apuração. Logo, não houve a concessão de dispensa do recolhimento ou presunção de crédito, o que denotaria na necessidade de alteração expressa dos termos contidos no regime especial a partir da edição do convênio 36. Assim, o cerne da questão está em se determinar se a recorrente estava agindo em erro de procedimento, caso tenha havido a revogação tácita do regime especial a partir da edição do convênio 36, e se esse equívoco seria suficiente para imputar à recorrente o dever de recolher em duplicidade o ICMS, ou seja, tanto aquele pago por seu estabelecimento sulista no mês seguinte ao da saída da mercadoria, quanto aquele ora exigido no momento da saída da mercadoria do referido estabelecimento, com destino ao localizado em São Paulo. Há de ser ponderado ainda que não há qualquer acusação de subfaturamento ou manipulação de valores das operações, nem tampouco foi constatado pela autoridade autuante qualquer inadimplência do ICMS pago pelo estabelecimento remetente. Pelo contrário, a recorrente fez prova de vigente de irregularidade de regime especial, conforme se desprende as folhas tais, onde extrai os seguintes trechos das informações prestadas pelo Fisco do Paraná em 2018, que ela vai manter o regime especial. Tais informações prestadas pelo Fisco Paranaense já me convencem da necessidade de cancelar o auto de infração, sob pena de permitir o enriquecimento sem causa daquele Estado. Isto porque, além das informações terem sido prestadas à época contemporânea dos fatos geradores contidos no auto de infração, elas foram apresentadas posteriormente à edição do Convênio 36 de 2016. Ora, não pode o Estado do Paraná, na qualidade de sujeito ativo do tributo, arrecadar da recorrente o ICMS, segundo regras de débito e crédito definidas no regime especial, e simultaneamente ser beneficiário do produto apurado pelo rito estabelecido no Convênio 36, tudo sobre as mesmas operações de circulação de mercadoria. Logo, ainda que a recorrente estivesse agindo em erro de procedimento, especialmente por conta de eventual revogação tácita do regime especial, ainda assim indevida a glosa do crédito pretendida por meio do auto de infração, uma vez que erros não são fatos geradores de tributo, ainda mais quando demonstrado que tal equívoco não representaria dispensa ou redução da carga tributária. Apesar de convicto da improcedência da glosa pelas razões acima, entendo importante o enfrentamento de outras questões trazidas nos autos para que haja o adequado exame da matéria devolvida a este TIT. Em primeiro, há de ser examinado o argumento da autoridade lançadora, no sentido de que seria aplicável o Convênio 36, tendo a recorrente descumprido o dever legal ao não proceder à inscrição especial do estabelecimento destinatário paulista no cadastro CMS do Paraná. Sem embargos, a norma prevista no parágrafo tal do regulamento do Paraná estabelece que, para ser aplicada a previsão contida no convênio, há necessidade que o estabelecimento adquirente localizado em São Paulo possua inscrição no Paraná. Se não, vejamos, aí eu transcrevo o artigo 41. Ora, se o Estado do Paraná é o sujeito ativo dessa relação tributária, e tendo ele prestado informações à época contemporânea dos fatos geradores, no sentido de que os recolhimentos realizados pela recorrente estariam em conformidade com o regime especial por ele concedido, é de se concluir que a inscrição especial se caracteriza como uma faculdade do contribuinte. De fato, há tal discricionalidade no próprio Convênio 36, se não vejamos o quanto disposto no parágrafo 2º e 3º da cláusula 1ª. Aí eu transcrevo lá que ele poderá exigir a inscrição. Como se observa, os normativos do Estado
Paraná determinam que não será aplicada a submissão tributária prevista em tal convênio quando o destinatário ali não possui inscrição estadual. Por essa razão, entendo que a recorrente não estava agindo em erro de procedimento, posto que não deve ser aplicada a previsão contida no convênio 36 no caso concreto. Em tal contexto, há de ser esclarecido que a previsão disciplinada pelo convênio 36 se corporifica como uma exceção à regra normal de incidência tributária. Logo, não havendo sujeição ao dito convênio, se sobressai a regra original do ICMS, ou seja, de imputar a remetente a obrigação de apurar o recolhimento de ICMS pelo regime de débitos e créditos, o que, por efeito, viabiliza o correspondente creditamento por parte do adquirente, na forma em que é estabelecido pela Lei Candir, denotando respeito à não cumulatividade inerente ao imposto. Essa interpretação harmoniza as previsões contidas no regime especial com aquelas previstas no convênio ICMS e as informações prestadas pelo fisco paranaense às folhas tais. Ademais disso, as previsões contidas no artigo 176 do regulamento não deixam dúvidas que seria uma faculdade da recorrente de proceder à inscrição especial naquele estado. Se não, vejamos, aí eu transcrevo o artigo 176, onde ele determina quem é obrigado e quem que poderá fazer. Assim, a obrigatoriedade de inscrição estadual recai apenas no remetente, porque é sediado naquele estado, não impondo a obrigatoriedade ao destinatário quando localizado em outro ente federativo e não realiza operações de remessa ao Paraná. Quanto à revogação tácita do regime especial concedido em 2011 por força do convênio 2016, entendo que também não existe razão à autoridade atuante. Aliás, nem pela publicação do novo regulamento do Paraná em 2017, tal regime poderia ser considerado tacitamente revogado. Isso porque, além do sujeito passivo da relação tributária ter ratificado o regime em 2018, ou seja, posteriormente à edição do convênio 16 e à publicação do novo regulamento daquele Estado, há de ser pesada a previsão contida na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro que estabelece, aí eu transcrevo o parágrafo 2º da lei. Nesse passo, o regulamento do Paraná, publicado em 2017, prevê, no seu artigo 18, no 68, aí eu transcrevo o artigo, onde ele fala sobre o regime especial. Logo, tal previsão normativa está em perfeita harmonia com a ratificação da vigência do regime especial firmado pelo fisco paranaense às folhas tais, reforçando a validade e vigência das regras contidas no mencionado regime. Por fim, o último ponto levantado pela recorrente, que também merece maior reflexão, diz respeito à internalização do convênio 36 pela Lei Local Paulista. Apesar do referido convênio não ser aplicado ao caso concreto, entendo que não assiste razão a recorrente suas alegações no sentido que ainda não teria eficácia por conta de suposta não internalização. É fato que o artigo 4º da Lei Complementar tal estabelece o prazo para a ratificação do convênio nos seguintes termos. Logo, isso quer dizer que, tendo sido publicado o convênio 36 em 2016, competia aos entes signatários proceder à convalidação até maio de 16, o que foi feito pelo Paraná apenas em agosto de 16. Guardadas as devidas proporções legislativas, para o Estado de São Paulo se destaca a portaria CAT tal, que regulamenta o procedimento incidente sobre os contribuintes que operam circulação de resíduos metálicos, se não vejamos. Aí eu transcrevo. No mesmo sentido, seguiu a resposta à consulta tributária, número tal, cabendo destaque a sua ementa, que eu vou repetir que ela fala sobre o convênio. Assim, pedindo vênio aos que discordam, entendo que o convênio ICMS está recepcionado pela Lei Local Paulista, porém inaplicável ao caso concreto, uma vez que se trata de norma geral, onde não foi excepcionada a hipótese de concessão de regime especial, norma específica. No meu sentir, se mantida a glose de ICMS, além de haver ofensa ao princípio da unicidade da pessoa jurídica, haveria o enriquecimento sem causa do ente tributante, seja do Estado do Paraná, que perceberia dupla arrecadação sobre os mesmos fatos geradores, sendo ora por regime especial concedido, ora por força do convênio 36, seja pelo Estado de São Paulo, o qual, sob o manto de conflito normativo, buscaria exigir o ICMS integralmente, sem abater o quanto recolhido na etapa anterior, ferindo sobremaneira o regime da não cumulatividade. Por essa razão, entendo que a autoridade atuante estaria extrapolando seus limites de territorialidade, anulando na prática o regime especial conferido à recorrente, punindo-a com dupla carga tributária, sem ter havido aos autos qualquer alegação ou indício de que a recorrente teria deixado de submeter suas operações à tributação ou sendo beneficiado por qualquer dispensa de recolhimento.
em vista do cancelamento integral da acusação, sendo declarada legítima a legitimidade de decretamento de ICMS realizado pela recorrente e enfrentar os argumentos de maior envergadura, perde-se objetos as demais alegações trazidas aos autos. Diante do exposto, deixando de apropriar os itens 2 e 3 do auto, em virtude do pagamento realizado pela recorrente, confirmado pela decisão de piso, conheço do recurso ordinário e dou integral provimento, cancelando integralmente a exigência plasmada no item 1 por considerar legítimo o creditamento do crédito realizado com base na sistemática estabelecida pelo regime especial, concedido pelo Estado do Paraná, sendo inaplicável, caso concreto, as previsões gerais do convênio 36. É como voto, presidente, submeto aos meus pares. Parabenizo o relator pelo voto bem fundamentado e que ele realmente coloca vários questionamentos aí para reflexão, né? Eu coloco o processo em discussão. Eu parabenizo o Dr. Luiz pelo voto proferido, análise extensa e bem detalhada. Na verdade, eu tenho só uma dúvida. O recolhimento ele foi feito na forma do artigo 74 do regulamento do Paraná ou foi feito na forma do regime especial em período subsequente? Foi feito na saída das mercadorias ou em período subsequente? Eu fiquei só com essa dúvida. O Estado do Paraná atesta que o recolhimento ele é feito na forma do regime especial, no mês seguinte ao da operação. Isso é submetido à tributação. Bom, se não tem mais nenhum questionamento, eu ainda acho que merece uma reflexão o voto, porque ele põe vários pontos aí para discussão, né? Eu gostaria de fazer uma análise mais aprofundada com a devida vênia do relator, porque queria verificar alguns pontos. Essa questão é nova nesta Câmara, né? E, por outro lado, já existem decisões contrárias, né? Analisando o mesmo ponto. Então, eu vou tirar em vista o processo, tá? Deixa eu ver. Doutor Rodolfo, o senhor tem algum esclarecimento? Sobre a pergunta da representação fiscal só, porque o artigo Uhum, 74, ele fala do recolhimento por ocasião do fato gerador uhum. ou ressalvadas as hipóteses de diferimento, suspensão, regime especial, etc., para sucatas de metal. Ele já faz esse encaixe do 74 com eventuais regimes especiais. Perfeito. Então, doutor Rodolfo, eu agradeço a sua presença. O processo está saindo em vista e oportunamente voltará à discussão. O senhor acompanhe pela internet e agradeço a presença. Se quiser permanecer, fique à vontade e também, se quiser se retirar, também fique à vontade. Obrigado, presidente. Obrigado, relator, pelo excelente voto. Um bom trabalho para todos. Próximo processo é o
5023-891 JCB do Brasil. O relator é o doutor Ramon. Existe um pedido de vista da doutora Sulamita, e temos aqui a patrona que está acompanhando, a doutora Mariana, que já houve sustentação oral. Bom dia a todos. Bom dia. Então, doutora Mariana, como já houve sustentação oral, agora você, se tiver algum esclarecimento de fato, né, pode se manifestar. Senão, vamos acompanhar aqui o julgamento. Eu pediria para o doutor Ramon, por gentileza, fazer um resumo do voto já apresentado. Não, presidente, só um minuto. Presidente, basicamente, trata-se de uma acusação de um pagamento de tributo de operações tidas como isentas, mas que os requisitos não foram cumpridos, notadamente a comprovação do internamento das mercadorias na Zona Franca de Manaus. No meu voto, eu faço aqui uma digressão sobre a questão dos benefícios isentivos, a questão da literalidade da interpretação desses benefícios isentivos, e aí demonstro que, a despeito da comprovação por parte do recorrente de que as mercadorias fisicamente ingressaram no município de Manaus, juridicamente não comprovaram o requisito de internamento que pressupõe a análise jurídica e documental de determinados e cadastral de determinados contribuintes localizados naquela área. Então, nesse sentido, eu conheci do recurso ordinário e neguei provimento, confirmando a decisão de primeira instância. Acompanhando precedentes da Câmara Superior e de câmaras ordinárias também. Agradeço os esclarecimentos. Passo a palavra, então, à doutora Sulamita, que tem o voto de vistas. Bom dia a todos e a todas. Eu retirei o processo em vista, né, conforme a gente conversou na última sessão, onde a patrona fez a sustentação oral, muito boa sustentação oral, e que havia restado comprovado, né, o ingresso físico na zona beneficiada na Zona Franca de Manaus, né? E eu já tinha ciência que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, ela é mais flexível, né? O TIT, ele é um pouco mais rígido na exigência dos documentos. E aí eu entrei mais a fundo no processo para ver se era possível aplicar os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Que ele exclui essa possibilidade da conclusão, né, da SUFRAMA com o laudo de vistoria, enfim, e com o comprovante, né, aquele laudo de comprovante de internação. Congelou a doutora Sulamita. Vamos aguardar um pouquinho. Acho que eu tinha travado. Mas depois eu posso até fazer uma leitura mais detalhada do voto, porque aqui eu trouxe bastante os precedentes do TJ, e realmente eu entendo que não foi possível aplicá-los, porque, muito embora não seja aqui exigida, né, aquela declaração emitida pela SUFRAMA, né, com a declaração de que houve o internamento, né, assim pode dizer, das mercadorias, faltou aquele, pelo menos, porque o que o TJ ele fala, né, que o contribuinte ele não pode ser punido por uma mora, né, da SUFRAMA, mas não houve nem o pedido, nem normalmente esse pedido é feito, né, a responsabilidade é feita por parte do destinatário. Mas o estabelecimento aqui situado em São Paulo, o estabelecimento paulista, ele pode sim fazer um pedido, né, no sistema da SUFRAMA, tem as telas, né, ele faz uma geração dos PINs, e isso também não foi anexado aqui nos autos. Então, eu faço bem o detalhamento, né,
dos documentos que tem nos autos, nos documentos, faço um cotejo com os documentos dos precedentes do TJ, e aí eu acabo afastando a aplicabilidade desses precedentes, muito embora, né, até no meu sentir, né, minha opinião, mas eu não posso deixar de seguir, né, a legislação e não só a jurisprudência aqui do TIT, né, da Câmara Superior e também do Tribunal de Justiça, mas no meu sentido, realmente, quando a mercadoria ela é internalizada fisicamente, já e é comprovada ali por inúmeros documentos contábeis, né, comprovantes de transporte, enfim, a minha opinião é que o contribuinte faria jus a esse benefício, mas a gente tem uma legislação que a gente não, de acordo com os centros do CTN, a gente não pode dar uma abertura, né, de interpretação, então ele não poderia usufruir desse benefício. Então eu estou mantendo a decisão recorrida, estou acompanhando o doutor Ramon, mas colocando, né, esse meu entendimento e colocando aí todos os precedentes do TJ que são um pouco mais flexíveis e aí bastaria trazer aqueles documentos que o Tribunal de Justiça aceita para fazer jus ao benefício fiscal. Presidente, pergunto se está satisfeito ou se eu passo a leitura do voto. Não, eu acho que é o suficiente o resumo do voto, foi muito esclarecedor. Como a patrona aqui está presente, a senhora requer algum esclarecimento? Não, foi o Não, suficiente, né? presidente, perfeito. Obrigada. Então, eu acho que do ponto de vista, então, o processo está em condições de votação, ok? Se há concordância, eu vou encerrar os debates e passo a... Eu que pedir peço ao doutor Ramon que, por favor, faça o registro do voto. Quórum. Iniciada a votação. Doutora Mariana, a votação está encerrada e o voto vencedor foi o do doutor Ramon, então o recurso ordinário foi conhecido integralmente, mas não provido. Eu agradeço a presença da senhora. Se quiser permanecer na sessão, fique à vontade, e se quiser se retirar, também fique à vontade. Eu que agradeço, presidente. Obrigada a todos. Um bom dia. Próximo processo é o 4146-294 PPG Industrial do Brasil, Tintas e Vernizes Limitadas, e o relator é o Dr. Ramon. Aqui ele tem uma sustentação oral requerida, mas não há patrono presente, então eu passo a palavra ao Dr. Ramon. Presidente, de fato, havia um requerimento de uma sustentação oral. É um processo composto de 7 acusações, sendo que dos itens 1 ao item 5 foram quitados integralmente, conforme certificação do processo. Os itens 6 e 7 decorrem de utilização de material de uso e consumo, creditamento de material de uso e consumo. E no item 7, o creditamento de ativo mobilizado não destinado diretamente à área industrial. Havia uma divergência relativamente ao modelo de negócio da recorrente, principalmente na questão de um comodato de uma máquina. Basicamente, a divergência em relação recorrente é fabricante de tintas, né, à base de solventes, e alega que adquire
um ativo imobilizado, o qual é remetido em comodato para os clientes, seria um aparelho ou uma máquina para misturar a tinta. Então, você utilizaria a tinta branca como base, e aí no próprio cliente, né, seja concessionárias automotivas ou lojas de varejo de tintas, se faria a mistura, né? E, segundo o recorrente, isso faria parte da industrialização da produção. Fiscalização discorda e, em sede de resposta à diligência, afirma que não há nenhuma escrituração fiscal de remessa em comodato dessas máquinas. Então, presidente, eu achei pertinente ouvir a sustentação oral para eventualmente esclarecer esse ponto desse modelo de negócio específico. A gente sabe que é uma realidade de fato, né? A mistura da tinta no próprio cliente, né? No próprio varejista, vamos dizer assim. Mas, infelizmente, a sustentação oral não compareceu, né? Não vieram sustentar oralmente. Então, eu não trouxe voto, presidente. Vou pedir para devolver para a pauta e vou preparar o voto para a semana que vem, se for possível. Eu tenho aptidão de preparar esse voto baseado nos elementos que constam dos autos. Ok, perfeito. Então, eu estou aqui devolvendo para o relator. Pode devolver para a pauta, presidente. Se quiser já pautar para a próxima semana, já pode pautar. Deixa eu ver se eu coloquei devolvendo para o Tudo bem, relator. Não sei se sem problema. eu acho que eu não consigo. Agora não tem mais Eu jeito. não, Sem eu não problema. consigo alterar mais. Sem Mas problema. se eu não me engano, eu vou ver se consigo colocar em pauta, tá? E eu acho que é possível. Se eu não me engano, já houve um caso assim. Se não conseguir, Assim que eu vou liberá-lo, então, agora, no final da sessão, e você já consegue colocar em pauta. eu acho que porque na hora que a pauta é liberada lá pelas 15, se até lá tiver disponível para pauta, aí não vai ter problema, só se não tiver disponível para pauta. Então, aqui, deixa eu ver, realmente agora eu não posso fazer mais nada. E eu aqui deixa me ver. Ele já colocou encerrado. Tudo bem, então vamos para o último processo. É o 4139090, confecções de roupas LSK, pedido de retificação de julgado da minha relatoria. O voto já estava disponível, eu só vou então agora fazer uma rápida leitura. Não a questão, pedido não conhecido. Agora, deixa eu ver. Ele está me pedindo, porque foi não conhecido, deixa eu ver se eu preciso fazer alguma coisa. Tá, aqui ele só pede, então tá ok. Passar por uma breve leitura, que o voto já estava disponível. Então, a partir do item 11, o AIN trata de 7 infrações: falta de pagamento do imposto, não escrituração regular de notas fiscais eletrônicas no livro Registro de Saídas, item 1.1, falta de pagamento do imposto, emissão de notas fiscais eletrônicas com erro na base de cálculo, escrituração de notas fiscais eletrônicas no livro de registro de saída com valores menores que os destacados nos documentos fiscais, é o item 1.2, crédito indevido, escrituração no livro, registro de entradas de valor do imposto maior que o destacado na respectiva nota fiscal, escrituração de notas fiscais de entrada no livro, registro de entradas referentes a operações canceladas, item 2.3, deixou de escriturar notas fiscais de entradas de mercadorias no estabelecimento, bem como conhecimento de transportes eletrônicos referentes a serviços de transporte tomados, é o item 3.4, deixou de escriturar notas fiscais eletrônicas relativas à entrada de mercadorias no estabelecimento, item 3.5, deixou de escriturar notas fiscais eletrônicas relativas às saídas de mercadorias em operações de remessa para industrialização, item 3.6, escriturou no livro Registro de Entradas notas fiscais eletrônicas canceladas pelo emitente,
escriturou notas fiscais de saída no livro de registro de saídas com valores inferiores aos destacados nos respectivos documentos fiscais, item 3.7. Então, aqui eu, como sempre, eu coloco o meu entendimento sobre o pedido de retificação de julgado, né? E aqui eu começo, então, para o item 16. O contribuinte alega a não observância adequada do critério temporal da regra matriz de incidência tributária dos juros de mora sobre a multa aplicados no lançamento tributário. Teria havido erro de fato, porque no AIN estão sendo aplicados juros de mora sobre a multa em suposta desconformidade ao disposto no inciso 2 do artigo 96 da Lei do ICMS, na redação dada pela Lei 13.918 de 2009, que determina, em se tratando de incidência de juros de mora sobre a multa, o inciso 2 seria bem claro ao dispor que o critério temporal é do segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do auto de infração, sendo que no DDF o fisco teria adotado como critério temporal para aplicação dos juros sobre a multa a data do fato imponível da obrigação tributária, isto é, o período correspondente ao descrito no relato infracional. Sobre esse entendimento do contribuinte, houve controvérsia. Em sua manifestação fiscal, as folhas tais, então houve uma manifestação do FR autuante, também na decisão de primeira instância administrativa foi esclarecido as folhas tais, né? Eu vou poupá-los da leitura porque o voto já estava disponível, e finalmente a decisão recorrida sentenciou as folhas tais. Então, esse ponto foi debatido e houve pronunciamento do julgador. Então, pelo acima exposto, verifique-se que o entendimento adotado pelo acórdão foi no mesmo sentido da manifestação da FR autuante e da decisão de primeira instância administrativa, ou seja, não foram acatados os argumentos trazidos pelo contribuinte. Ocorre que o fato de o acórdão recorrido ter adotado interpretação distinta do contribuinte não significa existência de erro de fato, mas sim divergência de interpretação sobre os fatos apresentados. Como acima já explicitado, não se caracteriza erro de fato quando o julgador se pronuncia sobre ponto controvertido entre as partes. 22. Ademais, a interpretação adotada pelo acórdão está em harmonia com a jurisprudência deste egrégio título sobre o assunto, conforme se constata pelo julgamento do processo tal da Câmara Superior, cujo trecho do acórdão transcreve-se a seguir. Então, por todo o exposto, eu não conheço do pedido de retificação do julgado contribuinte e mantenho a decisão retificanda. É o voto que respeitosamente apresento a meus pares. O processo está em discussão. Não havendo manifestação, posso encerrar os debates. Verificação de quórum. Votação iniciada. Então, votação encerrada. No processo 4139090, confecções de roupas LSK, voto unânime de minha relatoria. O pedido de retificação de julgado não foi conhecido. Então, temos aqui só uma verificação aqui. Não houve pedido de sustentação oral. Então, julgamento encerrado. Sessão encerrada. Jailson, por favor.